refletir Jesus, seguindo os seus passos, semeando amor. Amor que vem de Cristo, nosso Salvador. Com Ele eu não temerei, todos os gigantes eu derrotarei. Ao mundo vou testemunhar, eu recebi de Cristo a missão de salvar. Corajosos, desbravadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Eu quero ser um portador de luz, pra minha vida refletir Jesus, seguindo os seus passos, semeando amor. Amor que vem de Cristo, nosso Salvador. Com Ele eu não temerei, todos os gigantes eu derrotarei. Ao mundo vou testemunhar, eu recebi de Cristo a missão de salvar. Corajosos, desbravadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Nada nesse mundo poderá me parar, a minha fé em Cristo está firmada, e não será perigo ou tribulação que vai me impedir de cumprir a missão. Corajosos, desbravadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Lei. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo na minha geração. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. Voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem.
galerinha, seja bem-vindo a mais um super estudo bíblico. Tá muito legal, né? Nós temos aprendido muitas coisas legais. Eu tenho certeza que você não é mais o mesmo. Mas hoje nós temos um convidado super especial. É o nosso querido pastor. Então prepare os tambores, as palmas, porque esse cara é sensacional. Nosso pastor Mário Sérgio Calegão. Olá, pastor Guilherme, muito obrigado pelo convite. Eu quero aproveitar para parabenizar a iniciativa tanto da Educação Adventista, como também do Clube dos Bravadores Escudeiros de Cristo, por essa programação, por esse roteiro de estudos bíblicos, está fantástico. Muito obrigado pelo convite, e é um privilégio estar aqui com você, e também falando para você, desbravador, e você da Educação Adventista. Muito obrigado pela sua presença, pastor. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né, que gera muitas dúvidas, que é a morte. Mas antes, pastor, eu quero chamar o meu amigo Fabiano para mais uma curiosidade bíblica que ele vai trazer para a gente. Fabiano, chega mais. Pastor Guilherme, hoje a curiosidade que nós estamos trazendo para essa garotada é uma curiosidade surpreendente. É uma descoberta, arqueológica magnífica, né? Nós encontramos, nós que eu digo, os arqueólogos, né? Encontraram um barco da época de Jesus. Vocês acreditam? O barco que era utilizado na época de Jesus. Né? A imagem que vocês estão vendo é o barco que foi achado lá no Mar da Galileia. E esse barco está exposto no museu chamado Igal Alon Center, lá no Mar da Galileia, ali na cidade da Galileia. Bem, mas o que é a Galileia? Vamos aqui para o mapa, vamos entender um pouco, né? Aqui eu tenho um mapa de Israel, tá certo? E é um mapa de alto relevo, tá certo? E aqui vocês observam que tem 2 pontos azuis, estão vendo? 2 pontos azuis grandes. Esse ponto menor azul é o Mar da Galileia. Ele é chamado de mar, mas é um lago, tá certo? Mas como que esse mar surgiu? Vem lá das montanhas de Hebrom. Tem uma fonte de água que desce por esse vale, né, de montanha que vocês estão vendo aqui, onde forma o Mar da Galileia e forma aqui nesse maior, aqui esse azulzinho maior, o Mar Morto. A gente já falou para vocês sobre o Mar Morto. O Mar Morto é onde estavam as cavernas de Qumran, que ela fica bem aqui, ó, bem ali na parte de cima do Mar Morto, tá certo? Então, vem ali o Rio Jordão, que nasce lá no Monte Hebron, e vai descendo, forma o Mar da Galileia, desce e forma o Mar Morto. Esse é a região de Israel. Tá certo? Bem, conhecendo-se a região, falando do Mar da Galileia, gostaria de a gente ler um texto bíblico, para a gente poder entender que mar era esse. Vamos lá para Marcos, capítulo 4, os versos 36, depois a gente vai pular para o verso 38. Verso 36 diz assim, né, ali Jesus quando acalma uma tempestade, né, o contexto. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Levaram quem? Os discípulos pegaram e levaram Jesus num barco. E outros barcos o seguiram. Aí vamos lá para o verso 38. E Jesus estava na popa. A popa é a parte de trás do barco, tá certo? Dormindo sobre o travesseiro. Bem, então a gente percebe que Jesus e seus discípulos estavam no Mar da Galileia. Esse mar que nós mostramos aqui para vocês na geografia. Agora, como era o barco? Vocês viram a imagem que está no museu. Bem, eu trouxe lá de Israel a réplica desse barco que foi achado lá no Mar da Galileia. Aqui está a réplica dele. E a madeira também é da época que faziam os barcos, que é a madeira da árvore da cipreste, tá certo? Bem, agora vamos entender como que esse barco surgiu. A história é surpreendente, gente. 2 garotos, em 1986, estavam brincando ali no Mar da Galileia.
Tá certo? E aí, os dois, só para vocês entenderem, eles eram ateus. Eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam em religião, nada disso. E um dos garotos sentiu uma dor no peito, dizendo para ele entrar no mar da Galileia. E ele entrou. Quando ele começou a andar, ele tropeçou dentro do mar. E caiu. Quando eles viram, começaram a cavar, era o barco. Aí eles correram, chamaram, aí os arqueólogos participaram, conseguiram usar uma técnica surpreendente para tirar o barco inteiro do mar para levar para o museu, naquela imagem que vocês viram ali, onde o barco se encontra hoje. Não é surpreendente, gente? Agora, qual é a surpresa maior? Essas duas crianças que encontraram o barco, que eram ateus, depois que descobriram o barco, eles acreditaram em Jesus. E hoje são cristãos. E esse rapaz cresceu, é um senhor. E ele, todas as pessoas que vão para Israel, lá para esse museu, ele palestra para as pessoas. E ele conta a história de fé dele, que é surpreendente. Então, o barco do Mar da Galileia foi um achado arqueológico para comprovar e mostrar que Cristo, ele é verdadeiro, que ele mudou e transformou esse garoto, que hoje ele é um cristão. Não é surpreendente essa curiosidade, gente? Muito obrigado, Fabiano. Tem sido muito legal, uma experiência muito boa, tá bom? Parabéns aí por mais uma curiosidade. Pastor, o tema hoje, alguns vão dizer que é polêmico, né? Outros não gostam nem de discutir sobre esse assunto, fala, vamos ver o que vai acontecer quando chegar lá. Tem gente que se arrepia, né? Hoje nós vamos falar sobre para onde nós vamos, né? A morte, o que acontece. Mas antes a gente precisa saber algumas coisas como base. Pastor, que elementos compõem a vida humana? Do que nós somos feitos? De que elementos? O que a Bíblia traz para a gente? Muito bem, pastor. Essa é uma pergunta muito interessante e esse tema ele é muito importante porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias onde a morte tem batido nas portas das casas, tanto dos membros da igreja, de toda a população mundial aí com a pandemia, né, o coronavírus. E é interessante falarmos deste tema, porque às vezes as pessoas esquecem tanto da esperança que nós temos de uma vida após a morte, ok? E também o que acontece durante a morte. Então, o texto, pastor, respondendo essa sua pergunta, ele é o de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Você pode acompanhar na sua tela, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, pastor Guilherme, nós somos fruto das mãos de Deus. Deus nos criou. Eu assisti o estudo que o senhor falou sobre isso, que Deus trabalhou e fez o homem e a mulher, fantástico, e é isso mesmo, nós viemos do pó da terra, ok? Deus usou ali o pó da terra e ele nos desenhou, nós somos criaturas das mãos de Deus, e quando morremos, pastor, não existe essa história de sair uma alma penada, morreu já vai direto para o céu. A Bíblia deixa muito claro, que é o outro texto que diz que quando a gente morre, a gente volta para o pó. Viemos do pó e voltamos também para o pó. Nossa, pastor, isso é interessante que o senhor falou, que eu já ouvi gente dizer que quando morre, vem em forma de outro animal, né? A reencarnação de várias gerações. E o interessante é que a Bíblia fala que nós somos pó, né? Como nós vimos no estudo da criação, e ao pó nós voltamos. Ou seja, o interessante também que o texto que o senhor falou, de Gênesis 2,7, diz que o homem se tornou uma alma vivente, ou seja, ele não ganhou uma alma. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma que vive, ou seja, nós somos indivíduos, né? Nós somos indivisíveis, nós não nos dividimos, nós somos uma pessoa. Então, quando a gente morre, a gente volta para o pó e a gente aguarda a volta de Jesus, que é o estudo que a gente vai ter ainda. Exatamente. Algumas pessoas, pastor, elas acham que a alma é uma coisa, o corpo é outra, e a Bíblia deixa bem claro que a alma, né, é a pessoa, e essa pessoa ela é a junção do fôlego de vida com o pó da terra. Qualquer um que deixar de existir, a pessoa também não existe. E aí, então, respondendo a pergunta, para onde a gente vai, não é isso? Volta ao pó da terra, não tem para outro lugar, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, e aí a gente espera o chamado de Cristo, né?
para ressurreição, né, que aí quem foi justo vai morar eternamente com Cristo no céu. Mas, pastor, a gente que crê na Deus como Criador, na terra jovem, então, por mais de 5.000 anos, vamos dizer aí, existe morte. E não é algo natural, ou seja, continua morrendo gente, a gente continua sofrendo, chorando, a gente está tendo que fazer online aqui por conta da pandemia, muitas pessoas morreram, talvez algum desbravador que esteja assistindo perdeu algum ente querido. Isso tem solução? Eu sei que a Bíblia fala, mas queria que o senhor abordasse um pouco para a gente. Qual que é o plano de Deus para matar a morte? Vamos dizer assim. Muito bem, pastor. Essa pergunta, ela é um bom momento para respondermos e falar para os nossos desbravadores, você que é aluno também da educação, todos nós sofremos. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Esses estudos aqui, nós já falamos sobre isso, sobre a guerra no céu, e com a guerra veio também a morte, com a entrada do pecado, desculpa, com o pecado veio a morte, mas o texto não fala só do salário do pecado. E o texto continua dizendo que o dom gratuito de Deus, mesmo havendo o pecado e com o pecado a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos o que chamamos de bendita esperança, porque nós não achamos que a vida termina nesta terra. Não vivemos apenas 70, 80, 90 anos e não existe uma esperança maior. Nós temos a esperança da volta de Jesus Cristo. Porque tem um texto, pastor, fantástico, eu gostaria até mesmo de citar, está no livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29, que diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Fantástico, pastor. Essa é a esperança que nós temos da volta de Jesus Cristo. Citamos o livro de João, tem outras promessas, João capítulo 14, que fala que não devemos ficar com o coração triste e apertado, porque Jesus vai voltar, e Ele é quem vai pôr fim à morte. Como o senhor disse, vai matar a morte. Vai matar a morte. Muito interessante, pastor. E sabe o que me chama a atenção também? É aquele texto que fala que no abrir e fechar de olhos, Deus vai fazer esse convite que o senhor leu de João 5, 28. Ou seja, já viu aquele momento que o senhor foi dormir tarde, e aí acordou cedo, e parece que você piscou o olho, o celular já estava tocando, que era o alarme tocando, você nem viu a hora passar, mas parece que eu acabei de deitar, é mais ou menos assim. É no abrir e fechar de olhos, vai soar a trombeta, Deus vai chamar, e os mortos vão ressuscitar, e vão para o céu com Cristo, aqueles que creram em Deus. Isso é muito interessante, ou seja, Deus já venceu a morte, só estamos esperando Ele vir nos buscar para selar de vez essa vitória. Verdade, pastor, e eu quero encerrar aqui a minha parte, o tempo já está estourando, agradecendo a oportunidade de falarmos de um tema tão importante como esse, que é o tema da esperança, que nós como adventistas, é o que mais devemos falar, é da esperança da volta de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, aonde nós poderemos ver aquelas pessoas que já se foram, que morreram, elas ressuscitarão, e um dia poderemos habitar todos juntos nos céus. Pastor, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pastor Calegão, nosso pastor aqui da Igreja Central. Muito obrigado, que Deus abençoe muito o seu ministério, e foi muito conteúdo, muita coisa legal que nós aprendemos aqui com o Senhor hoje. Muito obrigado. Palmas para o pastor. Galerinha, o assunto hoje talvez vibrou seu coração, você lembrou de algum ente querido que você perdeu, um avô, uma avó, mas a esperança, um pai, uma mãe talvez, mas existe a esperança, como o pastor Calegão falou, e é isso que nós temos que nos apegar. A igreja adventista leva isso no nome, adventista, porque ela crê o quê? No advento, na volta de Jesus. E quando ele voltar, não vai haver mais morte, porque como diz João, essas coisas são passado. Você quer estar pronto para esse dia? Você quer reencontrar o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, naquele dia? Eu quero. Eu hoje, infelizmente, não tenho mais meus avós, mas eu quero estar com eles naquele dia, abraçar e viver, não 10 anos, não 20 anos, não 100 anos, mas viver a eternidade com cada um deles. Vírgula, continuando, sabe mais uma coisinha? E também viver com todos aqueles heróis da fé que morreram. Davi, Daniel, João Batista, quero conhecer eles e nós vamos ter a eternidade
para conhecer eles. É muita bênção, não é? Vamos orar para esse Deus maravilhoso? Oremos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor já venceu a morte. Ó Deus, nós estávamos condenados a ela, mas o Senhor nos deu vida e vida em abundância, ó Pai. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Console o coração de cada desbravador, de cada pai que está assistindo esse momento, ó Pai, porque a morte não é algo natural. Nós nascemos, ó Pai, para viver e viver em Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor mandou o seu Filho e Ele morreu por nós, ó Pai, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, ó Pai, para nos dar a vitória, nos dar a vida eterna. Ele já venceu a morte, ó Pai. Obrigado por isso, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Para. Tem a Camila, nossa amiga Camila. Camila, chega mais. Obrigada, pastores, por trazer de forma tão clara esse tema, morte e os 10 mandamentos. Sim, nós tivemos aqui hoje a presença do nosso pastor Mário Sérgio Calegão, pastor da nossa igreja central. Muito obrigada, pastor, e pastor Guilherme também, mais uma vez, por dizer desse tema e tantos outros durante esses domingos de forma bem clara e também bem tranquila, né? Vocês estão sentindo isso também? A galera que está vindo aqui está falando de forma legal, a gente consegue entender os temas e hoje não foi diferente. Então, muito obrigada, viu? Então, oi, gente, tudo bom com vocês? Sim, cheguei. Chegou o momento do fim, mas também chegou o momento de atividades muito legais, não é mesmo? Uma delas é você se inscrever no nosso canal. Ixi, eu vou falar sempre, galera, até você se inscrever. Vou falar, então tem que se inscrever. Se inscreve aqui no nosso canal, IASH PVH, segue a gente nas redes sociais, segue também o nosso Clube Escudeiros de Cristo, _PVH, para você saber sobre coisas bem legais que acontecem aqui nos nossos bastidores da nossa igreja, do nosso clube também. Tem muitas coisas legais lá, então segue, tá bom? Entra também no nosso grupo do WhatsApp, que está aparecendo aqui o QR Code para você poder entrar, participar, receber mensagens da Bíblia, receber muitas atividades, muitas coisas legais, também muitos prêmios. Já vi algumas pessoas ganhando nesses últimos domingos. Você está aqui? Você sabe que é legal, né? Ganhar presente, você sabe que é legal participar desse grupo do WhatsApp. Então, convida outras pessoas. E você que não entrou ainda, entra logo. Tá esperando o quê? Vai lá, pega o celular do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de alguém aí, conecta o QR Code, abre a tela, abre a câmera ou também o app do QR Code para você entrar no nosso WhatsApp e participar do nosso grupo, que tá muito show, tá muito top, tá bom? Então, bora lá para nossa atividade? Isso mesmo. Agora nós temos aquele momento que eu sei que todo bravador está esperando, o momento top de você poder fazer mais um requisito da especialidade de rochas e minerais e também de você, excursionista, pioneiro ou guia, poder completar o seu cartão, tá bom? Algum item do seu cartão. Então vamos lá. Vai aparecer aí na sua tela uma atividade para você fazer sobre rochas e minerais. Nós estamos fazendo todos os domingos algumas perguntas e hoje nós vamos ter essa daí, tá vendo aí? Vamos lá, lê comigo. Pesquisar sobre 4 utilidades das rochas. Mais uma vez, você, desbravador, vai hoje ou durante essa semana entregar para o seu conselheiro pesquisar sobre 4 utilidades das rochas. Vai entregar esta pergunta para eles, tá bom? Você falando isso, escreve ou digita, faz da sua forma, completa o seu caderno de atividade da especialidade rochas e minerais e entrega para o seu conselheiro ou o seu instrutor. Deixa ele por dentro do que você está fazendo. Instrutor, conselheiro, também fala com os seus bravadores para eles poderem completar a sua faixa, ter na sua faixa a especialidade de rochas e minerais e aprender um pouco sobre essas duas coisas que Cristo criou, que às vezes a gente não presta atenção, né? Que a gente não vai a fundo saber. A gente não tem muito conhecimento. Então, com a especialidade, a gente consegue saber um pouco mais sobre rochas, sobre minerais, como são coisas legais de aprender sobre a criação de Deus, tá bom? E agora nós temos algo muito legal também. Vai aparecer, neste momento aí na sua tela, um outro desafio. Só que esse desafio, você está vendo aí, é para a galera da classe de pioneiros, 13 anos. E, ó, vocês vão ter que cumprir o requisito Descobertas Espirituais, que é o item 1. E os bravadores de 15 anos da classe de guia também, olha, presta atenção, essa coisa para vocês. Vocês devem cumprir o requisito de Descobertas Espirituais, item 1. Então, ó, pioneiros e guia, 13 e 15 anos,
vocês têm que cumprir o item 1 da sua apostila, do seu caderno, para você conseguir finalizar, para você fazer um check das atividades de hoje, desse nosso domingo, nosso 5º domingo. Olha só, nossa 5ª série. Isso sim, nosso 5º episódio da série, da nossa classe bíblica, desses temas tão legais e tão espirituais e tão importantes para a gente. Tá bom? Então, se você não conseguiu anotar, fica tranquilo. Já estou acabando aqui, você consegue voltar ao vídeo, consegue pegar todas as informações para você não perder nada e conseguir participar de todas as nossas atividades. Tá bom? Então, galerinha, já sabe, né? Infelizmente, chegou ao fim o nosso 5º dia, mas nós temos mais ainda, fica tranquilo. Mais oportunidade de aprender mais sobre Jesus, de ter mais convidados muito tops aqui no nosso canal e nessa nossa série que está sendo muito legal e muito enriquecedora, eu tenho certeza. Então, ó, um beijo para todos vocês e a gente se vê semana que vem.